Já aceitei sua solicitação. Eu apertei uma vez só aqui. Vamos ver se. Glória a Deus! Pronto. Glória a Deus! Resolvido o problema. De um jeito ou do Finalmente! outro, a gente dá um jeito. Glória a Deus, Ricardo! É Gratidão! isso. Você sabe que eu faço live todos os dias, né? Já tem 2 anos. E eu tenho enfrentado uma resistência incrível no Instagram. No YouTube eu não enfrento dificuldade, eu rodo pelas duas plataformas, né? Eu rodo pelo YouTube e rodo pelo Instagram. Mas no Instagram é assim uma dificuldade para entrega da aula, para entrega do conteúdo. Muitas pessoas, muitas vezes a minha esposa está aqui, quer dizer, do lado, com o celular do lado, não notifica para ela, não aparece para ela, não vê que está ao vivo, não está entregando. Realmente a gente sabe que não é só um algoritmo, mas é uma guerra que a gente enfrenta. A gente percebe que quando você vai entregar algo que realmente tem o poder de mudar, de transformar, de acionar as pessoas, existe uma barreira. Então, imagina, estava aparecendo para mim sem parar o seu convite, mas sem Uhum. parar, sem parar, sem parar. Aparecia e eu não ficava clicável. Eu mandei uma vez só para você e você falou assim: para mim também está aparecendo muito. Eu falei, Uhum. gente, que coisa, né? Imagine, você saiu, entrou de novo. Mas a gente, é o que eu falo, a gente resiste contra as resistências, né? A gente está aqui para resistir contra tudo aquilo que tenta nos resistir. Então, pessoal, vamos lá, a gente ia fazer de um jeito, deu do outro, mas já deixa eu pedir para vocês que estão aqui, já começa a compartilhar com todo mundo essa aula, nós vamos falar daquilo que é simplesmente, unicamente a coisa mais importante para nós, que é família. Então, Glória a eu só Deus. quero que vocês escrevam assim, ó, eu não vou ficar sozinho. Então escreve aqui, você não pode ficar sozinho aqui, você que já está aqui junto com a gente, compartilha com 5, com 10, com 15, com 20 pessoas, manda para todo mundo que você puder, todo mundo que você quer que tenha uma família sarada, uma família curada, uma família transformada. Paloma, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você, porque você que ia fazer por lá, então você que está com a regra aí, você que está com a direção, toca o barco aí, faz do jeito que você tinha pensado, programado, e eu estou aqui para poder Obrigada. servir todo mundo que estiver aqui. Vamos lá. Tá conseguindo me ver bem, me ouvindo bem, Estou Ricardo? vendo, estou ouvindo, para mim está tudo muito perfeito Primeiro eu aqui. quero te agradecer, honrar sua vida. Ó, meu esposo e eu te conhecemos. Se eu não me engano, foi em 2023. Você acha que trabalhava ainda na plataforma nessa época? Nós Aham, fomos fazer o método IP, meu esposo e eu. Foi legal. aquele método IP que foi 3 dias. Aham, E nós fomos lá que nós conhecemos você, conhecemos a Ana Luchini. Eu comecei a caminhar com a Ana naquela legal. época também. E foi lá que foi um divisor de águas na nossa vida. Quando nós fomos lá, meu marido e eu somos casados há 22 anos, nós temos Uau. 2 filhos, quase 23 anos. E só que a gente nunca teve o hábito de buscar Deus de verdade, sabe, Ricardo? E eu percebo Uhum. que é a realidade da grande maioria das pessoas. Sim, Hoje nós temos uma vida completamente diferente, mas naquela época, por exemplo, que nós fomos participar desse treinamento lá, foi um choque para mim ver tudo aquilo que acontecia lá dentro, porque aquilo não era a minha realidade. Eu era aquela pessoa que a Bíblia ficava aberta dentro de casa de enfeite, e a maioria das pessoas às vezes nem tem Bíblia, enfim. E de lá para cá, Deus ele tem transformado a minha vida, o meu casamento, cada vez mais. E ele tem gerado esse desejo em mim de fazer as outras pessoas despertarem para isso também. sim. Não é algo simples, ô Ricardo. Eu tenho sentido isso na pele, nos últimos tempos. Você se posicionar para colocar a tua família para viver debaixo de valores e de princípios, você tem que dizer não para muitas coisas do mundo e isso causa irritação nas pessoas que não estão nessa mesma frequência que você. Sim. Então a gente tem sentido, eu tenho sentido muitas resistências. E nos últimos tempos, com todos esses acontecimentos que a gente tem visto no mundo, a morte daquele rapaz, aquilo mexeu muito comigo. E eu senti uma necessidade de me mover ainda mais, de despertar as pessoas ainda mais, de gerar nelas uma fome e uma sede pela palavra que hoje eu tenho, que antes eu não tinha também.
Eu precisei começar lá atrás. Eu digo que assim, Sim. eu tô engatinhando, né? Eu tô no começo. Semana passada, nós fizemos uma live com uma moça, Diene, ela é uma doutora, e ela fala sobre ideologias, sobre o movimento woke, como isso destrói as famílias. E nós precisamos falar sobre isso, porque hoje a gente tem visto tudo isso destruir famílias, crianças nas escolas, nas universidades, famílias sendo destruídas, os casais, Ricardo, estão perdidos. Não existe mais aquela base sólida no Senhor como a gente via antigamente. Hoje não tem Sim. mais. As pessoas estão distraídas com as coisas do mundo. Assim como eu lá atrás também já tive. Eu, há 20 anos atrás, meu marido e eu quase nos separamos. Nós fizemos tudo o que você pensar de errado, a gente foi por caminhos errados e a gente viveu uma restauração, uma reconstrução. Deus mudou completamente a nossa vida. Hoje, a minha missão é servir ao Senhor. Eu tenho um marido que cuida da nossa casa, que cuida de tudo, e eu tô aqui para ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Então, eu sinto necessidade de agir e salvar outras pessoas, assim como eu fui salva lá atrás, assim como o meu casamento foi salvo lá atrás. E eu percebo que nós estamos vivendo um momento, Ricardo, que não dá para ser passivo mais. O inimigo ele tá agressivo. O Sim. inimigo ele tá avançando. E se a gente não se posicionar, nós vamos perder os nossos filhos, nós vamos perder os nossos casamentos, as nossas famílias. Então é hora da gente despertar. E por que que quando eu estava pensando sobre essa série de lives, Legados da Família, você veio na minha mente e falei assim, ah, Ricardo, imagina, ele não vai nem me responder quando mandar mensagem. Ele não vai nem me responder. Eu falei com meu marido, ele falou assim, ah, ele nem vai ver. Mas meu marido, ele me estimula sempre a fazer as coisas. Ele fala, manda, 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 vai que ele vê. E eu fiquei muito feliz, porque vocês são referência de família para mim. Lá atrás, Ricardo, eu quero te mostrar, eu tenho um caderno, esse caderno velho aqui. Eu assistia os 459 que você fazia, e eu nunca tinha Aham. lido a Bíblia naquela época. E foi naquela época que meu marido e eu começamos a assistir e Ó, sentir sede da palavra. Eu tenho um caderno, ele tá todo cheio, todo de ó. momentos que a gente assistiu, você, o Pablo, enfim, mas você teve um período que você fez muito, você fez vários livros, você fez salmos inteiro, e, Foi. e a gente estava lá acompanhando desde aquela época. E por isso que você é uma referência de família para mim, por isso que é uma honra para mim ouvir você falar sobre família. Eu sei que você tem 3 filhas lindas, uma esposa maravilhosa, e como você, com a sua experiência de vida que você tem, eu falo que eu estou começando a engatinhar agora. Você tem uma experiência muito maior do que a minha. Como que a gente pode fazer, Ricardo, para proteger as nossas famílias cada vez mais? E mais do que isso, Ricardo, como? Me ajuda. Eu tenho um espírito de Pedro, assim, que eu sou um pouco nervosa, eu quero as coisas logo. Como que a gente pode, com sabedoria, despertar as outras famílias para o reino? Porque as pessoas não estão nem aí para isso. Elas querem saber da festa no final de semana. Sim. Como que nós podemos fazer diferença na vida dessas pessoas que ainda não estão nessa frequência que a gente está? Que eu acredito hoje? A gente vive uma guerra que sempre existiu, que é a guerra das narrativas. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, que é muito pesado e muito difícil, é uma narrativa que está sendo construída há centenas de milhares de anos e hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas aceitaram que o errado ficou normal, o Uhum, errado ficou certo. Então é como se existisse uma inversão de polaridade, uhum, onde as pessoas querem que a gente que faz as coisas certas se sinta como uma pessoa errada, se sinta como alguém que está exigindo demais, que está querendo algo muito além. Mas a gente só quer que as pessoas vivam e façam o que elas têm que fazer. Ricardo, como fazer para despertar outras pessoas? Então, eu entendo muito bem o que você fala, e esse é um trabalho árduo que eu comecei a fazer em 2007, quando eu conhecia Jesus. Então, de 2007 para cá, a minha vida é despertar pessoas, é acordar pessoas, é mostrar para elas
Só que o que eu percebo? A gente luta contra um inimigo comum que é a religiosidade. Então, Uhum. quando a gente fala de Deus, as pessoas elas não sabem quem é Deus. Elas Uhum. não sabem quem é Jesus. Elas conhecem um pedaço de papel que elas chamam de Bíblia, que elas chamam de palavra de Deus, mas elas não conhecem a essência, elas não têm experiência. Ricardo, como que eu convenço alguém? Primeiro, na real mesmo, a gente não dá conta de convencer ninguém. A gente Uhum. não dá conta de despertar ninguém. Agora, tem algo que a gente tem uma obrigação de fazer. Eu me sinto nessa obrigação. Eu me sinto na obrigação de ser, de viver aquilo que eu acredito. Sim. Então, quando eu vivo aquilo que eu acredito, quando eu faço aquilo que eu acredito, quando a minha família expressa junto comigo aquilo que eu acredito em uma coisa: é impossível não despertar outras pessoas. Por que Uhum. eu falo isso? Porque dentro daquilo que eu estou fazendo, né, do movimento que você faz daí, eu faço daqui, dentro do meu movimento, eu não falo explicitamente sobre família. Uhum. Eu não falo, mas todas as pessoas, e você está aqui, é mais uma delas. Qual é o relato de vocês com relação ao Ricardo? Você é uma referência de família para mim, mas não é porque eu falo de família, é Uhum. porque as pessoas veem a minha família. Uhum. Então, se você convive comigo, tem algumas pessoas que convivem mais perto de mim, elas falam assim, cara, é impossível ver a sua família, o tratar da sua família, a maneira como a sua esposa se comporta e trata você, e honra e respeita, e as suas filhas, e não reconhecer que existe algo de diferente aí. Então, o que eu acredito de verdade hoje para o nosso tempo? Com a internet dando voz para todo mundo, com a internet dando um poder de fala para todo mundo, dando um poder de narrativa para todo mundo, o que vai sustentar pessoas de verdade é a verdade. É a verdade. Então, é, a teoria ela é muito fácil e ela é muito bonita, mas quando alguém vai para próximo de você, para perto de você, ela vai saber quem você verdadeiramente é. E é aqui que eu falo que até nisso a gente se prende com a religiosidade, porque as pessoas elas erroneamente entenderam que falar de Deus ou falar que são de Deus, existem portas que se abrem. A gente teve uma experiência esse final de semana terrível. Sério. A gente está precisando de uma funcionária para nossa casa e recebemos uma pessoa aqui em casa. E sim, vou usar essa expressão, foi um mover de Deus a entrevista. Sério. Tipo, a mulher veio aqui e ela começou a chorar porque ela estava orando a Deus, fazendo um propósito que ela queria trabalhar para uma família cristã. E aí no final a gente orou e eu percebi uma palavra para uma amiga dela, elas choraram, foi um negócio. Isso foi no sábado. Uau. Ela ia começar hoje. Ela Ah. desistiu. Ela falou assim: não vou mais, porque eu estava pensando e é longe. Mas ela veio junto com uma amiga que trabalha mais longe, ela já sabia de tudo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Não é se é longe, se é perto. O que me incomoda hoje é que uma mulher falou que foi Deus que mandou, e ela estava em oração, e ela estava em Uhum. jejum. E eu Uhum. acredito que ela estava orando, que ela estava jejuando, mas eu acredito que ela é como a maioria das pessoas que não tem postura, que não tem posicionamento, que são Uhum. religiosos e fracos de postura. Ai, olha, foi de Deus, mas eu dei uma olhada aqui, Deus, e você sabe, não é tão de Deus, mas eu preciso trabalhar. Foi a fala dela. Eu Uhum. preciso, porque eu só estou fazendo alguns dias. E isso é para tudo. As pessoas elas falam assim: olha, Deus me mandou aqui. Só que Deus mandou eu hoje, amanhã Deus me mandou de volta. Não é sobre Deus.
é as pessoas usando Deus porque não tem coragem de trazer a sua essência, a sua verdade, o seu posicionamento e falar assim: não vou, não quero, não faço, não concordo, não é compatível comigo. Aí elas ficam fantasiando e colocando Deus no meio de todas as coisas, só que são pessoas que não têm nenhum tipo de resultado. Então, Ricardo, como fazer? Seja verdadeiro. Não tem outra coisa a fazer. Seja verdadeiro. Só que o tema aqui é família. E aí eu vou falar algo para você que eu acredito muito, muito. Eu sempre falo isso para os meus alunos, independente do movimento que você esteja, faça, participe, entenda uma coisa: tudo precisa começar e terminar na sua família. Então, assim, eu estou fazendo tal coisa, eu estou andando aqui, eu estou indo em tal mentoria, em tal evento, em tal palestra, em tal igreja, mudei de país, de estado, de nação. Maravilhoso. A minha pergunta para você é: quem é a sua prioridade? Uhum. Se não for a sua família, não faz sentido. Uhum. Não faz o menor sentido. Por quê? Paloma, eu fui pastor mais de uma década. E o que eu mais vi dentro da igreja eram líderes cuidando de todo mundo para fora e as suas famílias passando necessidade, em depressão, em opressão. E aí eu estou falando de um líder espiritual que está querendo salvar o mundo inteiro. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Muitos líderes estão apaixonados e casados com a noiva errada. A noiva do cordeiro, que é a igreja, já tem um dono. Quem cuida da igreja é o noivo, que é Jesus. Não é o pastor. Os caras estão querendo ser dono da igreja. E aí é o dono da empresa, é o dono do movimento, é o dono de tudo. Então, se você é dono de alguma outra coisa que não é a sua casa, eu quero te dar um recado: você vai falir a única instituição que existe, chamada família. Uhum. Eu saí da frente de uma congregação porque eu já amava a minha família. Eu falei: eu preciso amar ainda mais. Se Uau. tem alguém que merece o meu cuidado, é a minha casa. Ricardo, mas e hoje? Você se preocupa, você já foi pastor, e você não é mais. E como é que é isso? É simples, eu sou pastor da minha família. Sou pastor da minha casa. Sou pastor dos meus. Se eu der conta de apresentar os meus, eu sou o homem mais bem-sucedido da terra. Paloma, a Bíblia diz assim, ó, que se você perder os seus, se você não cuidar dos seus, você abandonou a fé. Então é Nossa. muito simples, a Bíblia explica a Bíblia. Se eu olhar para a palavra, e aí eu posso tanto ir aqui para o desenvolvimento pessoal, para a neurociência, para a PNL, para qualquer lugar, mas a minha base é a palavra. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas se eu deixar de dar atenção para a minha família, eu perdi a fé. Perder a fé é perder a imaginação, é perder o poder criativo, é perder o poder da minha alma de criar o que eu quiser na terra. Então não faz sentido ganhar tudo e não dar atenção para quem realmente é importante, que é a minha família. Ricardo, você está falando isso. Eu tô lembrando de uma pessoa que desabafou comigo, cuja esposa é aquela pessoa que ajuda todo mundo e fala da palavra e tá lá na igreja todo dia. Ele falou assim: eu só queria que ela estivesse em casa. Eu só queria que ela olhasse nos olhos do nosso filho. Meu Eu Deus. só queria que quando eu chegasse em casa de noite tivesse uma panela de comida no fogão. E não tem. E você falando isso me dá vontade de chorar. Porque eu fico assim, como que eu faço que uma pessoa dessa não enxerga isso, Ricardo? Uma pessoa que fala da Bíblia de E não cima vai ver. embaixo, que vai, que sapateia, que não sei o que não sei o que lá, mas não olha para a família, Ricardo. Tá todo dia na igreja. Tá todo dia na igreja. Tá fazendo, servindo o mundo, tá fazendo mesmo muita coisa, mas não tá olhando. Como que a gente faz para uma pessoa dessa despertar? Porque às vezes eu fico assim, eu acordo e fico pensando nessas coisas. Eu tenho Você muita sabe preocupação que com família. isso tem um.
um porquê. A gente sabe muito bem, isso é ambiente. Eu não via. Eu estou te falando, eu não enxergava. Eu não ia mais aniversário da minha mãe, do meu pai, de ninguém, e era normal para a gente. Uhum. Era normal, tipo, a gente estava muito ocupado. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Muito grande. Nós estávamos preocupados e o nome da nossa preocupação era o reino de Deus. Uhum. Então, peraí, eu não estava no bar bebendo, nem a minha mulher, a gente não estava fazendo nada de errado. Uhum. Só que a gente não estava cuidando de nós e olhando para dentro, Uhum. olhando para aquilo que era importante. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui, tá? E cada um tem a maturidade para ouvir, entender e saber o que vai fazer, que eu vou falar agora. Mas beleza. Eu vou abrir a minha casa para fazer uma reunião. Eu vou abrir a minha casa para fazer uma célula. Eu vou abrir a minha casa para salvar mais pessoas. E, cara, o que você acha disso? Eu acho que você deve fazer desde que você faça uma outra reunião que não entra mais ninguém além da sua família. É a minha opinião. Uhum. Uhum. Ah, porque nós temos que salvar o mundo inteiro. Onde é que você leu isso, que você tem que salvar o mundo inteiro? Uhum. Me traz a base. Me dá o Uhum. norte. Me prova onde é que está escrito que eu tenho que salvar o mundo inteiro. Ei, quem salvou o mundo inteiro, quem morreu para salvar e que nem salvou porque as pessoas não querem, é Jesus, não sou eu não. Uhum. Eu não sou responsável por ninguém da porta para fora da minha casa. Agora, eu posso fazer uma célula? Aham, posso. Eu Uhum. posso fazer um movimento no meu lar? Posso. Mas eu não posso ter mais obrigação. E aí a gente pode pegar coisas simples, Paloma, do tipo. Estou falando de coisas que eu pensei esses dias com algo que eu ouvi, tá? Uhum. Imagina assim, eu vou fazer uma reunião na minha casa. O que é o normal? Eu vou servir qualquer coisa? Uhum. Eu vou deixar a casa desarrumada? Não, Eu vou usar qualquer roupa? não. A casa vai estar perfeita. Uhum. Aquilo que não estava organizado vai ser. Uhum. A decoração que não tinha, eu vou colocar. As Uhum. coisas que não existiam, eu vou dar um jeito de criar. A Uhum. comida que eu como no meu dia a dia, naquela noite, não vou levar, vai ser uma outra comida. Só que é para servir quem mesmo? Juiz de Fora. É para impressionar quem? Uhum. Uhum. Para mim. Para mim. Não faz sentido pelo que eu vivi. Então, assim, quando as pessoas vêm com essas coisas, eu falo assim, amigo, eu já fiz isso aí, foi 15 anos, não vou fazer mais. Ricardo, você está falando que você nunca vai abrir a sua casa para os outros? Não sei, talvez um dia eu abra. Mas a minha casa é para minha família. Uau. A minha casa é para Lisiane, para Sara, para Débora, para Esther. Nós cinco. É o nosso tamanho. É o Uhum. único lugar que eu tenho de privacidade, de proteção, de não entrar ninguém querendo colocar nada aqui dentro. Aqui dentro tem regra, tem valor, tem moral, tem integridade. Aí os... é a minha casa. É o meu Você, lar. você Então, falou tudo isso aí, você tirou um peso de mim, porque meu marido e eu somos exatamente assim. Nossa casa é tão sagrada, Ricardo, tão sagrada. Hoje eu aprendi. A nossa casa, a gente tem mesa posta, a gente usa os melhores talheres, a gente usa os melhores pratos. E isso aí, quem me conhece sabe que é verdade. A gente monta a mesa no café da manhã, a gente monta a mesa no almoço, a gente tudo o melhor é para nossa casa. Eu não consigo abrir a nossa casa, Fábio e eu, para qualquer pessoa, Ricardo. A mas gente não tem que abrir, entendeu? Aí às vezes Não eu acho assim, tem. eu fico vendo isso aí, ó. Pessoal, porque é esse movimento e chama. Gente, a gente se sente mal. Parece que tem alguma coisa. Nossa casa é tão sagrada. A gente vai orando em cada canto. Fábio e eu hoje somos esse. A gente vai orando em todos os cômodos. A gente vai ungindo a casa. A gente vai declarando. Aí às vezes eu penso, será que eu tô errada? E você tá falando isso aí, você tá tirando um peso do meu coração. É o que eu falo. Vamos fazer para alguém, não tem problema, não vejo problema, desde que
não seja um peso para mim, nem para minha mulher, nem para as minhas filhas, e nem seja algo que eu faço para os outros e não faço para mim. Uhum. Porque se é para ser coerente, se é para ser verdadeiro, se é para ser genuíno, sejamos verdadeiros então. Porque deveria ser, tá? Na minha concepção, mas é só minha. É por isso que eu falei. Para mim, uma das coisas mais sublimes que existem na humanidade que Deus colocou, que foi obra de Deus, chama-se liberdade. Só que liberdade é totalmente, mas totalmente compatível com maturidade. Uhum. A minha liberdade é do tamanho da minha maturidade. Então não tem como eu pegar a minha liberdade e imputar ela para você, ainda que pressupostamente liberdade seja algo bom. Então, Ah, se eu sou livre para abrir a minha casa, pô, abrir a casa não tem pecado, não tem problema, não tem nada de errado. Nem moral, nem ético, nem diante da lei, nada, tá tudo certo. uhum. Só que a liberdade é eu sou livre para abrir a minha. Se você não é para abrir a sua, eu amo e respeito você do mesmo jeito e não posso colocar nenhum tipo de peso de condenação, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não convém para mim. Não quero fazer, não me sinto bem em fazer. E aí, peraí, acho incoerente servir muito bem os outros, sendo que eu não estou servindo a minha casa. Então, isso para mim é a maior incompatibilidade que existe. E como que você despertou para isso? Eu despertei para isso 10 anos atrás. Como que foi? Não foi Deus, Porque porque eu sempre fui um cara família, sempre. E aí, se a gente for, claro, né, hoje com a sabedoria que eu tenho, se eu for puxar os nós aqui, eu vou chegar no meu pai. Porque o meu pai era um cara que dava risada para fora e batia para dentro. Ah, uhum. Então, eu me lembro de pequeno, pequenininho, chorar à noite sozinho na cama e falar assim: eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser o pai que o meu pai é. Eu não quero ser o marido que o meu pai é, porque eu via minha mãe chorando, porque o meu pai saía se alegrar e se divertir e largava minha mãe em casa. Meu pai era 20 anos mais velho que minha mãe. Então, na minha cabeça era assim: eu não posso ser igual esse cara. Eu não posso modelar ele. Então, eu não sei te explicar, mas Deus, de alguma maneira, abriu a minha mentalidade que me fez enxergar. Então, quando eu estive pastor, eu comecei a ver isso. Eu era o único que levava presente quando a gente ia viajar. Porque a gente viajava muito a trabalho, reunião, isso e aquilo. E Uhum. aí eu comprava coisas para levar para casa. Eu deixava de jantar em Você já tinha churrascaria. as meninas? Você já tinha as meninas? Não, só a Lise. E aí eu deixava, né, no começo ali de fazer algumas coisas que eles faziam para poder honrar minha mulher em casa. Porque eu falava assim, cara, eu não acho. Não tinha nada de errado. Era só os homens, estava tudo certo. Só Uhum. que eu falava assim, ela não está comigo. Uhum. Eu tenho alguém em casa. Uhum. Aí as meninas nasceram e sempre que eu podia eu levava elas e era algo em comum. Só que eu comecei a perceber que todo mundo à minha volta tinha muito problema dentro de casa. Uhum. Eu falei, cara, esse negócio está errado. Esse negócio está errado e começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar. E quando isso foi pensar em afetar a minha casa, eu falei, eu estou fora. Eu estou fora disso aqui. E eu me lembro do dia. Eu me lembro do dia. Teve um dia, eu estava num imóvel nosso. E eu tinha tido um problema nesse imóvel que o pedreiro tinha abandonado a obra e tal. E eu Uhum. estava lá, falei, o que, que eu vou fazer aqui? Eu tenho que acabar esse negócio para colocar isso aqui tudo para alugar. E aí eu decidi, porque eu aprendi a fazer tudo da construção civil, eu sei fazer tudo. Eu falei, eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. Meu marido Só também, que eu Ricardo, era, adoro. eu estava também como corretor numa imobiliária. Então imagina, eu levantava 5 horas da manhã, eu ia para os apartamentos, trabalhava até às 7h30, ia embora, tomava banho e ia para a rua vender imóveis. Uau. E aí à tarde, num dia desses à tarde, eu estava lá e eu senti muito claro. Você precisa cuidar da sua família. É o Uhum. único ministério que existe.
Aí eu olhei ao meu redor, eu olhei tudo que acontecia, eu olhei o cenário, eu olhei para as mulheres dos meus colegas na época, eu falei, cara, tá todo mundo destruído. Tá todo mundo arrebentado. E eu vou te falar, quando eu cheguei em Alphaville, eu vi o mesmo cenário. Ah, Eu cheguei acredito. aqui, eu vi o mesmo cenário. Tanto que eu não me envolvia. Eu falei assim, cara, eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, só que eu não vou repetir a história dos outros. E nem o erro que eu cometi. Eu falei, isso é muita tolice. Uhum. É muita tolice fazer a mesma coisa errada duas vezes. Eu falei, não, peraí, eu preciso fazer algo para ajudar as pessoas, mas eu preciso fazer isso de uma maneira que não prejudique quem eu mais amo. E eu sempre coloco na balança, se for fazer bem mais para fora do que para dentro, eu não vou. Eu não faço. Eu vou te Perfeito. falar, é muito difícil. Custa. Em várias áreas custa muita coisa. Desde estar aqui, eu poderia ter muito mais audiência do que eu tenho hoje, Uhum. se eu fosse desprezar algumas coisas. Mas a gente para, eu com a minha esposa, a gente fala assim, meu bem, não, não faz sentido. Glória a Deus Não por é a isso. hora. Glória Ainda a não Deus por dá para isso. fazer isso. Ainda não Glória a precisa Deus. disso. Ainda, só que quando eu falo disso aqui, a gente está falando de uma realidade. Uhum. A gente leva as nossas filhas para a escola todos os dias. Glória A a minha Deus. esposa imprime papelzinho e faz as meninas ler 10 eu sou todos os dias. Todos Uau. os dias dentro do carro é bença pai, bença mãe. Todos os dias tem oração. Então é 20 minutos da saída da porta da nossa escola até chegar da casa até chegar na escola é fazendo o devocional com elas e a minha esposa vai junto para fazer isso todos os dias. Então assim, é real, mas é muito trabalhoso. É Glória a muito Deus. trabalhoso. Eu falo assim, é muito mais fácil você ter 50 empresas do que ter uma família. É, as pessoas não Família. entendem isso, não entendem. Ô, Ricardo, eu muitas vezes eu poderia estar saindo, fazendo palestra, fazendo um monte de coisa que eu já estava nesse ambiente. Só que eu tenho uma filha de 8 anos. O meu mais velho tem 22, não está aqui mais, mas eu tenho uma filha de 8 anos. Eu entendi que eu não posso fazer isso agora. É o momento de ficar em casa. Eu preciso dedicar o meu tempo, a minha atenção para essa criança. Porque se eu for para o mundo ajudar todo mundo lá fora e virar as costas para minha casa, o meu marido chega em casa, ele precisa de mim. A minha filha precisa de mim. Isso que você está falando aí é a nossa realidade hoje. Eu digo não lá para fora para estar aqui dentro de casa, para cuidar e zelar dos nossos filhos. Ô, Ricardo, deixa eu só te falar que aqui para mim os comentários estão todos travados. Eu não tô vendo nada, tá? Não, para mim aqui tá ok. Eu não tô vendo nada. Se alguém tá escrevendo alguma coisa, eu Dá um não. toque na tela assim, só que às vezes ele volta. Toca e volta aí, que de repente ele. Não, eu tô falando que hoje o Instagram tá de sacanagem comigo. Não tá, tá. Eu vou tirar Não print, tá. depois você vai ver, mas tudo bem. Tá. E você falando das meninas, ô Ricardo, que você tem as três meninas e vocês ensinam tudo isso para elas. Eu também tenho a minha rotina aqui em casa. A gente ora, a gente lê a Bíblia junto, a gente faz declarações com a Maria. Eu ensino, eu tenho um livro de virtudes, eu ensino para ela. E como que você lidar? Porque você tá aí, você ensina tudo isso, você e sua esposa para sua filha. Mas aí chega lá fora, na escola, você vai encontrar gente de todo tipo, certo? Sim, Eu não sei a sua realidade aí, mas a gente vê que a grande realidade é que a maioria das crianças não fazem nada disso que a gente faz. Eu vou sim. te dar um exemplo. Na festinha de final de ano da minha filha, da escolinha dela, eu vi menina de 7 anos botar a mão no joelho e ir até o chão, ao Uhum. som de música infantil, como se estivesse dançando funk. Eu Sim. fiquei estarrecida. Como que a gente faz para proteger os nossos filhos sem colocar eles dentro de uma bolha? Porque não tem como, e também não Sim. sei como que você lida com isso, essa realidade, para que os nossos filhos também não cheguem lá fora e sejam excluídos, por exemplo. Como Uhum. que você faz, Ricardo? Como você e sua esposa fazem? Posicionamento. A Lise, a minha esposa, ela é extremamente posicionada. Então, assim, é, a gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, Amém. quando a gente fala que a cultura ela é o que molda a sociedade, a cultura vem através da fala.
Então, a fala, ela vem por uma crença. E a nossa crença, ela traz e trabalha todos os nossos resultados. Ricardo, vocês escondem as meninas? Não. Mas quem é que ensina? A minha esposa. Eu dou a ela 100% dos créditos do que acontece dentro da nossa casa. A minha esposa é, de fato, a mulher de Provérbios. Então, assim, lá na escola das nossas filhas, então aqui em Alphaville, elas estão numa escola cristã. Para nossa surpresa e susto, o que que a gente percebeu? Que os pais estão depositando na escola mais essa responsabilidade. É mais ou menos assim. Eu não sei quem que é Deus, não sei se tem diabo, se não tem, já não ensino nem português, nem matemática, nem educação. Vou depositar o meu filho numa escola cristã para ver se esse menino e essa menina fazem algo diferente do que eu faço dentro da minha casa. Tá tudo bem. É o pai que tem lá. Só que de maneira instantânea e automática, todos os dias. A perguntinha da minha esposa, entramos no carro na volta. E aí, como foi a aula? O que que você gostou? O que que você não gostou? As nossas filhas têm 7, 9 e 11. Elas já estão, assim, a gente já podia morrer hoje. Leoas. Elas já sabem tudo que está certo e que está errado. Só que, muito além do que ter uma mãe que ensina, a mãe vive. Uma das coisas mais incríveis que eu vejo dentro da minha casa, as nossas 3 filhas, elas se vestem igual a minha esposa. Não tem saia curta, não tem blusinha de cropped, não tem nada dessas coisas, porque elas já entenderam. Isso aí é lá de fora. Lá de fora não tem nada a ver com a gente. A conversa que elas falam dentro do carro, a minha esposa já dá uma direção. O que você pegou no lixo, você deixa no lixo lá fora. Ah, mas a minha coleguinha, eu não sou a mãe da sua coleguinha, nem você é sua coleguinha. Então, respeita ela, aceita ela, mas aqui na nossa casa isso não entra, a gente não aceita, a gente não tolera. Paulo, não tem como. O Não, que acontece é que os pais são fracos. não. A realidade é que os pais, eles não se posicionam. Eles não falam o que tem que falar, eles não são quem eles deveriam ser. Aí a escola está moldando. Eu vou te falar, é impossível a escola moldar as nossas filhas. Impossível. Impossível. Primeiro, porque a gente tem uma base mental bíblica, ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo depois de velha, não vai se desviar. Então, peraí, se eu ensinar a criança no caminho, não é agora, é nunca que ela vai se desviar. É nunca. Então, elas aprendem todos os dias e elas enxergam todos os dias. Tem um monte de coleguinha delas que são de pais separados. Eu e a minha esposa viemos de pais separados. Na nossa família ainda continua, não na nossa família, na parentela, Parentela. continua acontecendo divórcio, só que elas têm base, elas falam do casamento delas, quantos filhos e filhas elas vão ter, elas sonham com esse momento, elas desejam isso, por quê? Porque elas têm uma família. É inconcebível dentro da cabeça delas não ter uma família. Então, assim, e o que acontece na escola? É mais ou menos assim, o que acontece na escola fica na escola. Amém. É lá dentro da escola. Ah, mas a minha amiguinha tem celular, as nossas filhas não têm celular, não veem celular, não assistem televisão, é só no final de semana. Ah, mas o mundo, amigo, nós não temos nada a ver com o mundo, a gente não é o mundo, estou nem aí para o mundo, e o que as suas coleguinhas fazem, vocês não vão fazer. Ai, mas e se ela ficar chateada? Você quer ir embora? A porta está aí, pode ir, você vai para onde? Quer morar com a amiguinha? Quer ir lá para casa dela? Não, mamãe, não, papai. É desse jeito aí. Cara, que Então, massa. quem é que tem medo? Quem tem medo é quem não é de verdade. É. Então, quem tem medo de falar e de posicionar, porque fala assim, e se eu fizer alguma coisa aqui, essa menina foi embora. E se esse menino for embora? Embora para onde, gente? Você dá amor, você dá cuidado, você dá atenção, você dá carinho, você dá instrução, você protege.
Quem que não quer isso? O É ser isso que está humano, faltando. o ser humano foi criado para receber isso, só que o pai não dá. O pai dá dinheiro, dá celular, dá qualquer coisa menos presença. Então eu falo assim, cara, como proteger? Vai dar presença. Esteja presente. É impossível dar errado. Impossível. Na minha concepção, tá? Sim, Dentro sim. do que a gente está vivendo, fazendo o que a gente faz, não tem como. Agora, se não fizer, tem que tomar cuidado. Se depositar na escola e deixar lá e mandar a van buscar e pegar, você está enroscado, vai ter problema sério. E é Vai criar uma geração doente mesmo. E é isso que acontece. Os homens Sim, estão tão ocupados, as mulheres também estão ocupadas, trabalhando, ninguém tem tempo. Eu tive uma conversa essa semana, inclusive, com uma mulher que, ai, porque eu trabalho de manhã em tal lugar, à tarde eu tô não sei aonde, eu faço não sei o quê. E os filhos? Os filhos são criados pelo celular, pelo YouTube, por tudo. Quando eu falo para as pessoas que a minha filha não tem celular, que a minha filha não tem tablet, que ela não tem acesso a essas coisas, o pessoal fala: mas como que você consegue? Eu falei, gente, isso é natural, isso é normal. Ela tem aqui, ó, rotina. Ela tem rotina, eu faço para ela rotina, ó, ler livro, exercício, brincar, digitação, inglês, não sei, né, tudo eu faço, eu crio a rotina dela. Ela tem coisas para cumprir e ela tem obrigação de cumprir as tarefinhas de casa. Se ela não cumprir sim, as tarefinhas de casa, ela sabe que vai ter uma punição para isso, porque é obrigação dela, ela tem que cumprir. Então eu já estou sim, ensinando desde cedo que é isso. E celular não existe. Minha filha não usa cropped, minha filha não usa. Se você chegar para ela com uma coisa curta, ela não usa biquíni, ela não usa. Ela fala, não gosto. Tá mostrando meu biguinho. Ela fala, meu biguinho, não quero. Ela não usa, não adianta. Por quê? Porque desde cedo a gente ensinou. É o que eu sim, falo para as mães. As meninas hoje em dia, elas se vestem de uma forma tão promíscua e não representa muitas vezes o que a menina é. Só sim, que desde cedo a mãe não ensinou a menina a se vestir com modéstia, a se vestir com pudor. Quando chega na adolescência, ela não sabe se vestir. E ela se veste desse jeito e tá tudo normal para ela. É o que é normal, é o que ela vê na internet, os influencers fazendo e ela quer sim, fazer igual. Se você mostrar qualquer foto de influência, minha filha não sabe nem o que que é. Ela vai mostrar para você, ela vai saber quem é Maria Marçal, ela vai saber quem é Fernandinho, só cantor gospel, porque é só o que ela ouve, ela não ouve música do mundo. Então, isso a gente precisa ensinar, Ricardo, é isso, é presença. Se eu não tiver sim. essa presença para ensinar para os meus filhos, eles não vão aprender, não vão. Ricardo, eu não sei se tem alguma pergunta, tá tudo bloqueado aqui para mim. Se você quiser olhar, Não, eu pergunta ainda não. Pessoal, se vocês tiverem pergunta para fazer, pode mandar aí, manda para a gente aqui. Não deixa de compartilhar, continua compartilhando aí essa aula, continua compartilhando esse conteúdo, porque eu tenho certeza que o que a gente já falou aqui pode sim salvar e ajudar centenas de famílias. Você sabe que uma coisa incrível que a gente vive aqui, quando a gente faz, né, quando eu faço a minha imersão, eu faço questão de levar lá para o Método Soul. São 2 dias. Então você fala o que imagina que é que esse método Soul, ô, Ricardo. é a minha imersão presencial. Então a gente faz, né, ela aqui em Alphaville e, Eu e, e uma, preciso fazer isso um dia. Eu e uma faço. imersão, assim, não é fácil de realizar. Não é fácil de fazer uma imersão. Então, ela acontece em 2 dias. Imagina, de 9 a 9, são 12 horas, os 2 dias. E é só eu que falo, 12 horas de Nossa. conteúdo. Só que o que eu acho incrível é que as meninas amam estar lá e elas vão. Ai, que E elas bacana. participam. Então, quando as pessoas elas vêm para o Método Sul, elas falam assim, cara, é impossível a gente ver a sua família, ver a sua mulher aqui, ver as suas filhas e todo mundo participando aqui. É um negócio assim do outro mundo. Por quê? Porque isso não se vê em outro lugar. É. Sabe, você vê de fato uma família envolvida dentro de um projeto, é porque é um ambiente saudável, é um ambiente que elas podem estar. E é engraçado demais, porque elas perguntam, ei papai, elas conhecem os alunos geralmente do Mastermind, né, que são os mais próximos,
E aí, fulano vai vir, não sei quem vai vir, e o tal vai vir. Aí, quando alguém não vem, eu vi que a Leide acabou de responder aqui, né? Uma das pessoas que vieram algumas vezes é a Leide, que é da nossa mentoria com o Anderson, e trouxeram a filhinha deles. Ó, para você ver o poder do ambiente. Olha, que Eles legal. vieram em uma edição, e na outra edição trouxeram a filha. E uma Uau, coisa incrível que eu acho assim, eu tenho vários depoimentos de crianças que me assistem. Então a filhinha da Leide me assiste todo dia. Tem uma filha de um outro, um filho, na verdade, de uma outra aluna que é mentorada, que me assiste todo dia indo para a escola. que Então, vai legal. para a escola ouvindo a minha live. Então, eu falo assim, gente, isso é um negócio que realmente é incrível. Uma linguagem simples que alcança uma criança, mas que está alcançando uma família. Está alcançando pessoas que estão ali que precisam de fato ser alcançadas. A Mari colocou, as meninas do Ricardo são de ouro. O comportamento delas é lindo no método Soul. Agora você imagina, pô, eu estou falando de 3 crianças passarem 2 dias dentro de um auditório e ninguém saber que tem criança lá dentro. Meu Deus, meu Deus. Então, assim, elas passam pintando, brincando, aí elas levam, né, as coisinhas dela, elas vendem lá, são empreendedoras, elas Que fazem, bacana, que legal, que elas fazem legal. Elas fazem a venda das pulseirinhas dela, de um doce, um negócio, a gente sempre incentiva elas, elas ficam por conta da lojinha, né? Vende a camiseta, vende a pulseira, vende as coisas, e elas estão já nesse ambiente de desenvolver com as pessoas. Aí eu pergunto assim, como que elas vão dar errado num ambiente desse? Poxa, elas estão lá sentadas ouvindo, e foi muito interessante na última edição agora, a menorzinha teve um momento que ela não quis mais, né, sair, ela estava lá dentro. E as duas outras estavam fora com a minha sogra. E aí Aham. aconteceu uma dinâmica. E aí foi muito engraçado ver depois ela falando para as outras: vocês tinham que ver, porque o papai fez tal coisa. Ai, que E o legal. papai fez assim. E aí foi uma dinâmica bem forte que a gente faz lá, sabe? E ele falava pro cara assim: vamos, desperta! Você é muito mole! E ela me imitando, assim. Que legal. É isso. Aí eu falo assim, Gente, ai, cara, não tem como. As não, meninas não tem como alguém querer vir e influenciar a cabeça delas. Que é o que os pais falam, né? Ah, a adolescência é muito difícil. Isso é conversa de pai que não se posicionou na infância. Então, não, toda criança que não for treinada até os 7 anos tem grandes chances de ser um adolescente rebelde. Mas a culpa é da adolescência? Para de ser tolo, vai não, estudar, usa a sua cabeça para estudar, usa o seu tempo para estudar. Não é isso. Se não. você treinar uma criança até os 7 anos, você vai ter um adolescente incrível. É, Você vai ter um adolescente que vai te dar alegria, que vai te dar prazer, que vai ser um jovem saudável, sadio, que vai crescer querendo estudar, empreender, casar cedo. A nossa mais velha fala: eu vou casar com 20 e com 22 eu vou ter meu primeiro filho. glória Ela a falou: eu quero casar Deus. nova e eu quero ter filho nova. Aí você fala: ai, Glória a gente, Deus. não tem Mas é como. isso. O ambiente está protegendo elas. Ó, a Leide falou: sua família é um exemplo para minha família, Ricardo. Então, é interessante isso, é, Paulo, que eu quero falar assim, porque é uma defesa que eu faço. A defesa que eu faço, Paulo, da família, é sem palavras, sabe? Sem instrução. É realmente levar as pessoas a verem a verdade que a gente carrega. Esses dias eu fiz uma aula, era uma aula do Mastermind e eu acabei chamando os alunos da mentoria, só que eu fiz só para os homens. Eu senti Uhum, muito forte no meu coração e teve um depoimento de um aluno da mentoria que foi assim a coisa mais incrível que eu já ouvi. Ele já é um senhor, vou chamar de senhor por conta da uhum, idade, é um cara bem sucedido, já casado há muitos anos, e ele estava na aula, ele falou assim: Ricardo, ele é meu xará. Ele falou uhum. assim: essa aula pagou o método Soul, pagou a mentoria, pagou tudo que eu fiz. E eu não falei de dinheiro, eu não falei que ele ia prosperar mais. Eu estava falando de como ser um homem de verdade. Uau. Ele falou assim, cara, isso aqui pagou tudo, é o melhor investimento que eu já fiz.
ouvir o que eu ouvi, aprender o que eu aprendi com a clareza e a profundidade que você trouxe. Então, tem algo que eu acredito muito forte, sabe, Paulo, no meu coração, é que a gente, a gente foi levantado para criar movimentos consistentes e que existem muitas pessoas ainda assim, boas e verdadeiras, que podem sim fazer a diferença na vida de outras pessoas também, sabe? Uhum. Então, eu tenho visto que, assim como Elias, né? Senhor, eu tô sozinho. Não, peraí, mano, tem mais 4.000 aí, tem muita gente. Ou seja, tem muita gente junto com vocês. O que a gente precisa é ir despertando esse povo em outros lugares para a gente criar um movimento de mais gente falando a mesma coisa e firmando. Eu acredito que não tem nada mais importante do que a família. Zero. E decidindo mudar de verdade de comportamento, né, Ricardo? Sim. Novos hábitos. Não adianta você falar de família e querer ter a família igual você fala, se a pessoa tá lá envolvida com coisas erradas, envolvidas em bebidas e aquela confusão toda que a gente vê. Você falou da adolescência e eu tenho um filho de 22 anos que já passou pela adolescência e eu não tive trabalho nenhum com ele, Ricardo. Porque eu tinha essa organização, mesmo sem conhecimento, eu sempre tive uma organização com meu filho. Nós sempre fomos muito presentes, olho no olho, conversa. E quantas vezes eu disse não para ele quando todas as mães diziam sim? Eu já vi meu filho deitar aqui, o quarto dele era esse, ele deitava aqui, dormia chorando porque eu não deixava ele ir em algum lugar, porque eu sabia que não era um ambiente para ele. Eu falei não muitas vezes. E quando ele cresceu hoje, ele mora longe de mim, eu não tenho preocupação nenhuma. É um menino extremamente responsável, não bebe, não fuma, não estudioso, hard assim o nível dele. E eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Por quê? Porque meu marido e eu, a gente sempre teve, depois que ele começou a crescer, esses hábitos, sabe? De família, de mesa, de refeição junto, de brincar. Sabe uma coisa que a gente faz aqui em casa todos os dias, Ricardo? A gente brinca. No quarto, a gente joga joguinhos, a gente inventa alguma coisa e joga e brinca. Brinca. A gente dá Ó, atenção para os nossos filhos. o maior armário, fora os guarda-roupas da nossa casa, é um armário de brinquedo. Isso O mesmo. maior. Então, é São só isso. jogos educativos. A minha esposa, todos os meses, ela compra algo novo. Uhum. Não é só sobre o jogo, mas é esse tempo de qualidade. Você falou um negócio que eu acho que vale muito a pena frisar: é, dormir fora de casa. Nunca deixei. Isso é uma coisa que eu imagino que seja uma dor para muitos pais e muitas mães na hora de se posicionar. Aqui em casa é muito claro, ninguém dorme fora de casa. Aqui também. Zero chance. E Uhum. é óbvio que as nossas filhas fazem perguntas como os filhos de vocês que estão aí do outro lado também fazem. Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A coisa mais fácil que tem é você ensinar isso para uma criança. Tem dezenas de milhares de matérias no YouTube de coisas terríveis que acontecem com o amiguinho, com a amiguinha, com o Uhum. padrinho, com o tio, com o irmão da irmã. Então, assim, esses dias teve uma matéria aqui em Alphaville, um motorista particular. O cara era motorista particular, um senhor de idade já, motorista só para ser motorista particular só de gente rica, né? Então aí esse motorista pegava os adolescentes para levar na escola, numa aula particular, não sei onde. Uhum. Ele começou a abusar dos adolescentes. Meu Deus. Ele começou a marcar encontro entre os adolescentes. Aí mostraram os áudios desse cara. Eu quero ver você hoje, viu? Se vira. Não sei o que você vai arrumar. Arruma algum compromisso que tal hora eu vou passar de pegar. Já fala com seu pai, com a sua mãe aí. Meu Deus do céu. Aí, quando você perguntou antes, né, como é que você faz, como é que você e sua esposa fazem para guardar elas? Não tem como guardar, no sentido de não mostrar. Você tem que mostrar. Uhum. Só que quem dá a instrução é a gente. Que eu acho que o grande problema dos pais hoje em dia, e sempre foi, né, que nada é novo na Terra, Uhum.
é o medo da exposição e acaba deixando o mundo da instrução, do jeito deles. Fala. Deixa o professor, a professora, a televisão, o celular. Então, peraí, tem coisas ruins? Tem, nós vamos mostrar para você como funciona. Uhum, É assim, assim, assim. É uhum. desse jeito. Então, a gente tem só que assumir a nossa posição e fazer o que tem que ser feito, de fato. Né? Acho que Aprender a falar esse... não, né, Ricardo? Eu Sim, falo que os pais hoje, eles estão tão fracos, tão passivos. Ah, mas ele quer ir, então... Oi, meu filho, aqui em casa não tem isso, não. Era não é não, acabou, não é não, não tinha questionamento. Pô, vai dormir chorando. Eu não deixava. Eu lembro que meu filho, até com 18 anos, a gente fez um aniversário dele. Sabe como foi o aniversário dele? Os jovens, os meninos, todos foram para nossa casa, no sítio, e dormiram todos na nossa casa. Passei a noite olhando o menino, mas o meu filho não ia na casa de ninguém. sim, Não ia, Ricardo. Não ia. E eu não me arrependo, não me arrependo de ter sido chata. Eu sempre fui uma mãe chata. A minha filha de 8 anos nunca foi na casa de ninguém. tá Nem para certo. brincar durante o dia. Porque eu vejo, Ricardo, as coisas que acontecem. Sim. Acontece de dia, acontece com um É coleguinha, com um um irmãozinho, com a descuido. tia, com Né? empregada. Eu já ouvi história de empregada doméstica fazendo coisas. Então, assim, não tô falando que em qualquer lugar tá um perigo. Então, os nossos filhos, eles têm que ser zelados, a gente tem que cuidar deles, tem que ficar. É Sim, debaixo dos nossos olhos o tempo todo. Quer ver outra coisa? Que eu sou a chata, que eu não deixo? Essa modinha de festinha de criança. Leve tal hora, busque tal hora. Minha filha não vai. Ou eu vou junto e fico lá, ou não vai. sim. Não vou deixar, Ricardo, de jeito nenhum, porque eu preciso vigiar, eu preciso tomar conta, não dela, mas dos outros, do que vão fazer. É Então isso. eu não vejo uma outra forma senão a gente se posicionar, mudar os nossos hábitos, começar a ter mais tempo para os nossos filhos, ter tempo de mesa, dedicar o nosso melhor. Quantas mulheres dedicam o melhor no emprego lá fora e dentro de casa vive de migalhas? Tão exausta que não tem tempo nem para olhar para os filhos. Aí faz o quê? Dá o celular para o filho não perturbar. Sim, Não. A gente precisa repensar. Não vai ter mudança e transformação se a gente não repensar os nossos hábitos e mudar completamente. Meu Deus do céu. é isso. É isso, Ricardo. Tem algum comentário aí? Eu não tô vendo Não, nada. não, não, não tem. O pessoal só está falando que estão fazendo, estão agradecendo. É isso, É, Ricardo. Nossa, Ricardo, eu tenho que te agradecer muito, muito. Você falou coisa que eu não estava nem pensando que você fosse falar, e para mim foi tremendo. Meu marido está ali no outro quarto assistindo a live legal. também. Manda um abraço para ele. É, ele te acompanha. Um dia nós vamos aí no Método Soul, a gente vai se Isso. conhecer. Sem Tem que dúvida nós vir. vamos. Nós vamos levar a Tem que Maria vir. também. Isso. Ó, traga ela para ela conhecer as É. meninas. Nossa, vai amar. Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sabe, você, para mim e para o Fábio, a gente aprendeu sempre muito com você. Você é uma inspiração à sua família. A gente acompanha desde aquela época e a gente tá sempre junto. Eu quero estar mais próxima agora da sua esposa. Fiquei curiosa para conhecê-la. Espero conhecê-la, para a gente estar se aproximando. E eu tenho que te agradecer muito que o Espírito Santo guarde sua vida, sua família, Amém. sua esposa, suas filhas, cada vez mais, que ele vai abrindo as portas para você, e que você continue sendo esse homem posicionado que você é. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelas palavras que você falou aqui hoje, que serviram muito para mim. Eu tenho certeza que para as pessoas que estiveram aqui, eu só tenho a agradecer. Muito É isso. obrigada pelo seu sim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Amém. Foi tremendo para mim. Obrigada, meu Amém. amigo. Muito obrigada, viu? Tamo junto, é sobre isso, é sobre ajudar pessoas, é sobre ensinar pessoas, sobre posicionar, despertar. Então, esse é o meu chamado, é para isso que eu deixei de fazer o que eu fazia numa escala menor para vir para cá e falar com gente que está na França, que está no Brasil, que está no Japão, que está em todos os lugares. E gratidão pelo convite. Vou deixar o meu convite aqui para você que está aqui já me seguindo. Eu vou fazer agora, a gente está fazendo, eu decidi fazer a primeira edição do Método Soul fora de Alphaville. Vou fazer em Uberlândia, em Minas Gerais, e a gente vai. Isso é só um pontapé inicial aí, que a gente vai rodar o Brasil, vai rodar
as nações com o método Soul, eu tenho muita clareza e certeza daquilo que vai acontecer. Os testemunhos de transformação e de impacto pessoal são incríveis. Então, você que está aqui, está ouvindo essa live dias 25 e 26 desse mês agora, método Soul Uau! em Uberlândia. Então, se você conhece alguém que é de Uberlândia, faça o convite para a pessoa, fala para ela responder aí, me chamar no direct, o nosso Tem uma time amiga vai. minha aqui de Uberlândia. Olha aí, ó, Aqui, já vamos então, começar a orar para vir método Sou aqui para o Espírito Santo. olha aí. Ué, já vou começar a pensar lugar para Ricardo vir com a família, Pronto. trazer o método Sou para cá. Já pensou que tremendo? É isso. Que É isso que a gente tem que incrível! fazer, é expandir cada vez mais a mensagem que está no nosso coração. Glória a Gente, Deus. gratidão. A gente vai deixar essa live salva para vocês poderem compartilhar com mais pessoas depois. A gente vai subir aí no nosso feed e vai ser um prazer imenso ter vocês junto comigo no Método Soul. Tamo junto, Deus Muito abençoe obrigada. cada um de vocês. Até mais, gente. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau.